Meus irmãos aqui presentes, que a paz e o amor de Cristo, o nosso Senhor, esteja com cada um de nós nesse momento, nesse lar espiritual abençoado que nos abre as portas para que possamos dar continuidade a essa festa espiritual, se podemos dizer assim, e já é a sétima. Já é o sétimo encontro, sétimo ano consecutivo de Semana Espírita de nossa cidade querida, dessa pacífica cidade de Dores de Campos, onde o tema é os divulgadores do Evangelho, que é uma necessidade nossa de estar todo dia folheando. Nós que dizemos cristãos, devemos todo dia, como um remédio para a doença do corpo, o Evangelho é o remédio da alma, que foi nos legado há mais de 2000 anos. Vimos ontem, com o nosso palestrante, a história de João. Continuaremos hoje com o nosso companheirão ali, de Casa Espírito Nosso Lar, companheiro dessa família Nosso Lar, o Erivaldo Pereira, vai trazer para nós Simão Pedro, um outro grande divulgador do Evangelho. E eles todos sofreram, deram a vida, menos o João, né? Vimos a história ontem dele, como ele foi salvo, como teve a preservação dele, para que mesmo só a idade, o único que a idade levou para o mundo espiritual, mas não deixou de sofrer. Então foi um legado que a humanidade tem do Evangelho. E a gente diz cristão e pergunta: lê o Evangelho? As pessoas. Aí eu vou na missa, aí eu vou no culto, aí eu vou na casa espírita. Mas e tu lê o Evangelho? Emmanuel vai dizer para nós que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria na atualidade do mundo. Então, dando sequência a essa festa espiritual, Francisco Albertino, Maria Rosa de Lima, que tiveram um preconceito enorme e hoje festejam essa liberdade, como Kardec, em seu tempo, já dizia, pela velocidade que é aceita as ideias espíritas, não muito, ela vai ganhar direito de cidadania. E aqui estamos, 2025, teatro, televisão, revista, todo mundo fala, é moda ser espírita, como dizia Divaldo Pereira Franco. Espírita está na moda hoje. Mas para que o nosso irmão venha trazer sua palavra sobre Simão Pedro, o nosso companheiro Edivaldo Pereira, vamos numa prece amiga, que vai ser proferida pela nossa companheirinha, sobrinha, Ariane, para dar início aos nossos trabalhos da noite. Boa noite a todos. Vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos até Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos nessa noite abençoada. Que este momento seja para cada um de nós um verdadeiro banquete espiritual, para que podemos alimentar nossas almas com os conhecimentos e as reflexões que estão por vir, para que conseguimos levar para o nosso dia a dia como apoio para a nossa evolução espiritual. Nosso Pai, que estás por toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Com esquecimento de todo o mal. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos.
Não nos deixeis, não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação. Nos livrai-nos de todo o mal, porque só em Ti brilha a luz eterna, do poder e do reino, da glória e da paz, da justiça e do amor, para todo sempre. Que assim seja. Deus abençoe. E o nosso irmão Erivaldo tem a palavra. E já de antecedência, o nosso muito obrigado, nossa gratidão. Fique à vontade, companheiro. Queridos amigos, queridos irmãos, unidos no ideal espírita, no ideal cristão, manifestamos a todos vocês a coordenação deste trabalho pela 7ª Semana Espírita de Dores de Campos, onde a gente busca o entendimento, a compreensão através do estudo da doutrina espírita, através dos ensinos do nosso Mestre amado Jesus. Para falarmos de Pedro, nós vamos falar de Jesus. É impossível a gente falar de um apóstolo sem falar de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. E uma coisa muito interessante que a gente começa deixando para vocês, uma reflexão. Sejamos todos Simão. Vamos entender por quê. Que começa, Simão é convidado por Jesus. Então vamos nos sentir aqui como Simão. Depois no final nós vamos entender ser chamado de Simão. Então nós começamos para falar do apóstolo Simão Pedro. Ele é um dos mais comentados dos evangelhos. Vocês concordam com isso? É um dos mais comentados. É um dos que mais se destacou, inclusive, pelos evangelistas, por aqueles que publicaram aí o Novo Testamento. Simão Pedro é um dos mais comentados e por fazer parte também do ciclo mais íntimo de Jesus, que a gente vai saber que é Pedro, Tiago e João. Esses estavam sempre mais próximos de Jesus. Jesus sempre confiava algo mais a esses três. Nós vamos ver até alguma coisa a respeito disso. Nós sabemos que Pedro nasceu em Betsaida, né, uma aldeia da Galileia, era filho de Jonas, tinha uma família constituída, tinha casa própria, tinha barco de pesca, uma companhia de pesca junto com seu irmão André, e portanto nós vamos ver que tinha uma estabilidade financeira na época. Era de uma família bem estruturada. E apesar da idade, né, de João ser novo ainda, era um que inspirava muita confiança. É aquele que tinha capacidade de conquistar as pessoas e de orientar. Assim como nós temos no nosso ciclo, em todos os locais, aquelas pessoas que têm essa facilidade de orientação, de ser capaz de atender as pessoas, de acolher. Todos nós conhecemos pessoas assim, e isso independente de religião. Mas no coração dessas pessoas tem a religiosidade. Isso aí se destaca nas pessoas. Então nós começamos a ver do apóstolo, que nós vamos falar Simão Pedro, que o nome dele, original, o que era? Simão, irmão de André, filho de Jonas. E ele passa a ser chamado de Cefas por Jesus, que vai significar para nós Petros, e para a nossa tradução, para o nosso conhecimento hoje, que é Pedro, que significa rocha, pedra. Aquilo que vem como base, que dá sustentação. Foi chamado por Jesus de Cefas, ou seja, de rocha. Nós vamos ver que numa estrutura, numa construção, nós temos a pedra fundamental, aquilo que sustenta a base. E a gente vê que Cefas, Simão Pedro, é escolhido por Jesus como aquele que ia dar prosseguimento, sustentando o cristianismo. Nós vamos, no decorrer do que vamos falando aqui, nós vamos identificando isso.
Jesus, eu já falei, desculpa, Pedro se destaca pela personalidade dele, que é forte. E eu já falei que é de orientador, que é aquele que sabe instruir. Assim como nós somos seres aqui que temos as nossas personalidades. Inclusive, quantas personalidades nós manifestamos, às vezes, numa única existência? Mais de uma. Porque nós já animamos vários corpos. E essas personalidades ainda fazem parte de nós. E nós somos seres ainda voltados para a matéria, apegado às coisas materiais. João, que nós vamos falar, desculpa, né? Pedro, para nós, ele era bastante capacidade que ele tinha de liderar. Então, quando a gente fala, ele tinha essa capacidade de liderar um grupo de pesca, de cuidar da família dele, a sogra morava junto com ele, e João, gente, toda hora eu falo de João, né? Estou com João Evangelista na cabeça. Então, Pedro, ele passa por 3 fases. Antes de Jesus, durante a convivência com Jesus e após a morte de Jesus. Vocês entenderam que eu falei que a gente se colocar como Simão? Antes de Jesus. Pedro, na convivência com Jesus. Chegando até aqui, a gente já se coloca como Pedro? Já atendemos o convite de Jesus? Ou estamos como Simão, aguardando o convite? Do apostolado não vamos falar que ainda não chegamos lá, né? Mas veja que coisa interessante. Cada apóstolo de Jesus representa as nossas personalidades. Se a gente for analisar a biografia de cada um deles, nós vamos ver que nós temos um pouquinho de tudo, de todos eles. Quando a gente fala da personalidade de Pedro, nós temos um pouquinho da personalidade dele em determinados momentos. Nós vamos compreender para frente, conforme nós vamos falando, nós vamos entender melhor isso. Porque após Jesus, nós vamos ver o apóstolo Pedro. O apóstolo. Mas durante a caminhada com Jesus, o discípulo Pedro. E antes, aquele que aguardava o convite de Jesus. É claro que isso aí nós estamos falando como personalidade. Porque no plano espiritual, com certeza, esse espírito já veio preparado para que pudesse cumprir a sua missão. E já tinha conhecimento do Mestre Jesus. Na obra Antologia Mediúnica do Natal, por Irmão X, ele relata, né, que Pedro veio a desencarnar com 80 anos de idade. Porque às vezes nós vamos ver na pesquisa dos historiadores relatar que ele desencarnou com 67 anos. Mas ali tudo são suposições, né, que vão fazendo pesquisa. Mas Irmão X, que é o repórter no plano espiritual, ele traz essa informação para nós. Ele chegou aos 80 anos de idade. E numa obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, Universo e Vida, que o autor é Hernani Andrade Santana, que foi ditada pelo espírito Auro, ele vai falar que vários espíritos, assim como Pedro, vieram da constelação de Sírios para auxiliar na missão do nosso Mestre amado Jesus. E nós sabemos que, é claro, que para que Jesus pudesse pregar, né, desenvolver a missão dele aqui na Terra, era necessário afastar alguns espíritos, preparar o ambiente para que o cristianismo pudesse glorificar aqui na Terra, que ele pudesse ter sustentação. Então, conta com o auxílio desses nossos irmãos. E outra coisa que ele relata para nós, que Pedro teria mais 2 existências antes aqui na Terra. Que ele teria sido Abraão e teria sido o rei Salomão.
Não é difícil nós entendermos, nós estamos falando de uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, porque a gente sabe que esses espíritos vêm e são preparados para desenvolver a missão deles aqui na Terra. Né? Não estou aqui falando, estou afirmando que é. Então está na obra publicada pela FEB e a gente vê que realmente tem essa necessidade. Imagine nós, né, lá no início, nós estamos bem no início ainda, mas como espíritos sem conhecimento, na ignorância ainda. Não tem necessidade de a gente passando por determinadas fases. Assim como nós conhecemos Moisés, que tinha a lei ali da justiça, olho por olho, dente por dente, tinha essa necessidade. Hoje nós não temos mais essa necessidade, porque nós temos todas as obras e podemos formar grupos e estudarmos para compreendermos melhor a nossa condição de seres espirituais. Então, esses espíritos vieram se preparando. Então, vou citar alguns nomes aqui que essa obra cita para nós, né? De espíritos que vieram da constelação de Sírios favorecer, auxiliar o Cristo na missão dele aqui na Terra. Os sacerdotes do Egito, os nobres Mahatmas da velha Índia, Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Heródoto, Sócrates, Moisés, João Evangelista, que foi falado dele aqui ontem, Paulo de Tarso, Ana e Simeão, Maria de Nazaré e José. Todos esses corações unidos ao nosso Mestre Jesus na missão dele. E não é difícil para podermos compreender. Vê o preparo de Maria de Nazaré. Olha a condição desse espírito para receber Jesus. Seria da nossa classe, da nossa época? Não. Espíritos muito iluminados que vieram preparados para dar essa sustentação ao Mestre. Que fazia o quê? Sintonia com o nosso Mestre amado Jesus, que é a sintonia que nós buscamos hoje. Entrar em sintonia com o nosso Mestre. Então, são os grandes colaboradores da obra do nosso Mestre Jesus. Às margens do Tiberíades, Jesus convida Simão e André para que pudesse com ele serem pescadores de homens, de almas. Interessante que quando ele faz o convite, tem uma frase dele que diz assim: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Pedro responde, atende ao chamado de Jesus de imediato. Sente no íntimo dele que conhece aquela voz. Será que outro chegasse ali e convidasse, né? Um pescador ali profissional com essa capacidade de chamar e ele ia atender de pronto? Por que ele atende? No íntimo dele ele conhecia aquela voz. Para ele não era estranho. Então, ele atende de pronto ao chamado de Jesus e passa a acompanhar o Mestre no seu trabalho. Então, despertava ali, que ele sente no íntimo dele, despertava ali o compromisso espiritual que ele tinha para com a missão do Cristo aqui na Terra. Ainda ficava alguma coisa para ser revelado, que nós vamos ver mais para frente. Mas já despertou nele o interesse de trabalhar. Que aquele convite, ele era um convite sincero, que não poderia ser negado por ele de forma alguma. Então ele segue Jesus. Então nós falando nessa parte aqui, nós estamos falando alguma coisa da biografia de Pedro. Agora nós vamos falar algumas passagens de Pedro que vai nos colocando, onde nós vamos refletir com relação a nós. Essas passagens todas que tem. São algumas que a gente coloca, não teríamos tempo para tanta coisa, né? Tanto que foi feito junto de Jesus, então nós trazemos algumas. Nós trazemos o primeiro relato que tem aqui, que está em Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Também está em Marcos, capítulo 6, versículo de 45 a 52. Também em João, capítulo 6, versículo 16 a 21. Jesus caminha sobre as águas. Todo mundo conhece, né? Já viu falar. E Pedro pede também para caminhar sobre as águas.
E ele começa a caminhar sobre as águas. Mas de repente, o que acontece com ele? Ele afunda. E quem te socorre? Jesus lhe estende a mão e socorre Pedro. Aí vamos lá, refletir com relação a nós. O que significa afundar? Nós somos seres que nos mantemos equilibrados o tempo todo? Ou nós oscilamos como um pêndulo de um relógio, lá e cá, buscando o ponto de equilíbrio? Então não houve sustentação para ele, que ele continuasse caminhando sobre as águas como Jesus caminhava. Jesus, um espírito perfeito, ele tinha o domínio total sobre a matéria. A condição espiritual já desenvolvida, que Pedro ainda não alcançava para chegar lá. Então isso significa para nós que temos momentos que nós afundamos, ou seja, que nós nos desequilibramos. E nós precisamos do socorro de Jesus, que é o mestre que nos socorre. Alguém aqui passando por uma dor, por uma dificuldade, já pediu socorro para Jesus? Então Pedro pede socorro. E Jesus nos socorre o tempo todo. Diz para nós André Luiz, lá na obra Os Mensageiros, que Deus atende as criaturas através das criaturas. A criança pedindo socorro, pedindo o colo da mãe. A mãe nega? Não, né? Socorrendo aquele que tem as suas necessidades. Então nós somos seres, assim como os discípulos, apóstolos, posteriormente, necessitando do auxílio do nosso mestre amado Jesus. Porque em vários momentos nós afundamos. Nós precisamos desse socorro. Nós ainda não temos esse equilíbrio do domínio sobre a matéria, assim como Jesus. Quem duvidar, amanhã pode fazer um teste aí, andar sobre as águas de uma piscina aí, mas que seja rasa, viu? Se afundar, tiver apoio aí. Então nós podemos tentar. Então nós vemos que tudo isso que está relatado para nós, nas parábolas, nas mensagens do mestre, tudo é atual. Tem o seu significado espiritual para nós. Então essa capacidade de interagir, né, com a matéria, igual Jesus, ninguém, né? Somente ele na condição de espírito perfeito. Outra passagem que traz para nós que é muito comum é a transfiguração, que acontece no Monte Tabor. Quem que Jesus convida para ir junto com ele? Lembra lá dos três que nós falamos no início? Pedro, Tiago e João. E com quem que ele se encontra lá no Monte Tabor? Moisés e Elias. Então, convida esses três discípulos. Vai com eles até o Monte Tabor. Pede que eles aguardem uma certa distância. Transfigura todo o corpo dele, que se torna totalmente iluminado. Uma luminosidade que os discípulos jamais haviam visto antes. E eles podem conhecer a figura de Elias e de Moisés, junto de Jesus. E eles aguardam. E ficam tão maravilhados com esse fenômeno que acontece ali, que quando Jesus retorna, o que Pedro sugere? Pedro sempre tomava a iniciativa, né? Sugere ao mestre que construísse ali 3 tendas, para que pudesse abrigar aqueles 3 espíritos, e eles pudessem ficar ali desfrutando daqueles momentos. Isso aí manifesta em nós, né, querer uma coisa dessa, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, querer usufruir dessas bênçãos, dessa mensagem só para nós. E Jesus recomenda aos 3 que não revelasse nada para ninguém, que ainda não era o momento. Que o momento dessa revelação ele chegaria, mas não era ali naquele momento. Que não fosse revelado. Vocês imaginem eles retornando,
E os três comentando sobre o que viram para o povo. Quem ia acreditar neles? Falar sobre o que eles viram. Ninguém ia acreditar. Ainda ia prejudicar o trabalho de divulgação da mensagem espiritual que Jesus traz para nós. Então fica ali em sigilo, que não é para falar nada para ninguém, que não era o momento. E essa mensagem ela traz para nós, né, a imortalidade da alma. Então esses três irmãos puderam observar que Elias e Moisés estavam vivos. E eles tiveram essa oportunidade de ver os dois conversando com Jesus. Sem dúvida nenhuma. E a vontade de contar era muito grande, né? Contar para o povo. Mas eles presenciaram isso. E presenciaram espíritos de luz junto com Jesus. E vendo a transfiguração. E ali Jesus também demonstra, né, o quanto ele era um espírito superior à condição dos espíritos ainda muito ligado, muito apegado à matéria. E essa transfiguração mostra um pouco ali da verdadeira superioridade que ele tem como espírito já evoluído. Não é a superioridade que a gente diz de ser melhor do que os outros, não. Da evolução espiritual. O equilíbrio espiritual que ele já havia encontrado. Então, isso aí tudo fica registrado para esses nossos irmãos. A natureza divina, né, desses espíritos é totalmente diferente da nossa, que é a condição de espíritos perfeitos. Outra passagem que traz para nós, em Lucas 22, de 14 a 20, Jesus pede a Pedro e a João para preparar a última ceia. Pede a Pedro e a João. A gente está vendo que sempre está entrando aqueles amigos que eram mais íntimos de Jesus. E lá está relatado para nós que encontraram um homem próximo a um local que estaria com um jarro e entrar, que ali teria um salão onde seria preparado a última ceia. Confia a João e a Pedro essa responsabilidade. Dá a eles essa responsabilidade. Será que Jesus já pressentia tudo que estava para acontecer? Sem dúvida nenhuma. E precisava confiar em alguém. E quando a gente fala dessa confiança, vamos lá buscar em nós. Nós confiamos em alguém? Quando nós temos uma necessidade? Confiamos. Que seja no pai, que seja na mãe, que seja na esposa, no filho, e etc. Mas nós sempre confiamos numa pessoa ou em outra. Às vezes não é daquele que está em casa, mas em alguém nós confiamos. Isso é natural do ser humano. Uma coisa que a gente vai dizer da confiança de Deus em nós. Será que Deus confia em nós? Já pararam para pensar nisso? Está aqui o Ângelo. O Ângelo é pai? É. Deus confiou a ele e a esposa, os filhos? Confiou. Tem essa confiança em nós. Mas essa confiança que Deus tem em nós é dentro dos nossos limites, da nossa condição. E nós sempre cumprimos de acordo com a confiança que Deus deposita em nós? Geralmente não. A gente não cumpre 100% dessa manifestação. Mas o Pai confia em nós. Nós somos seres criados por Deus. Somos filhos do amor. Estamos desenvolvendo esse amor em nós, a essência divina. Então, Jesus, como ele vem trazer os ensinamentos divinos para nós, ele os vivencia o tempo todo. Ele precisa confiar, e ele confia nos seus discípulos. E ama incondicionalmente a cada um deles. Mas como nós falamos lá que Pedro, né, rocha, firme, seguro, ele vai passando para ele responsabilidades que ficariam com ele, para que ele mantivesse o que? O apostolado
o colégio apostólico unido, para que eles não separassem, para que continuasse a pregação do Evangelho, como nós temos aqui no título, divulgadores do Evangelho. E eles continuam esse trabalho, sob a coordenação de Pedro. Nós vamos ver que em determinado momento, o pessoal estava brigando, né? Para ver quem que seria o sucessor de Jesus. Mais para frente nós vamos ver sobre isso. Então Jesus manifesta ali o amor dele por todos nós, por cada um de nós. Para que não houvesse essa necessidade de disputa, quem ficaria com um ou quem ficaria responsável por isso ou por aquilo. Então, confia em cada um dos seus irmãos. Nós temos essa responsabilidade. Então, nós vamos ver agora na passagem do lava-pés, que está lá para nós, né? Que Jesus derramou água em uma bacia e começou a lavar o pé dos discípulos. Quando ele se aproxima de João, João aceita dele lavar os pés? Não. Ele vai dizer, né? Mestre, o Senhor não lavará os meus pés. E Jesus diz para ele que então ele não faria parte de conviver com ele, né? O Senhor, você não compreende agora, mas compreenderá mais tarde. Jesus diz para Pedro que ele não estava compreendendo o significado, o símbolo de lavar os pés. E que significado que é esse? Quando Jesus diz não terá parte comigo, aí Pedro vai responder para ele, né? Então pode lavar não somente os pés, mas também como as mãos e a cabeça, para que ele pudesse ficar sempre com o Cristo. E ali nós vamos ver que Jesus traz esse exemplo para nós, que ele veio para servir, não para ser servido. E nesse momento, ele está respondendo para eles, né, que não tinha necessidade nenhuma de disputa para ver quem seria quem ali no colegiado. Não importava isso, o que importava é que cada um cumpra o seu dever, tenha a sua responsabilidade. Então ele veio para servir e não para ser servido. Mostra ali a humildade que nós devemos ter perante Jesus, perante o Cristo, perante a essência que habita em cada um de nós. Essa essência crística está no nosso íntimo, que é a essência divina da qual nós fomos criados. E nós vamos desenvolver essa essência em nós. E nós temos essa oportunidade. Então, esses irmãos, como nós estamos falando de apóstolos, são aqueles que vieram como instrutores, para nos orientar. Jesus, modelo e guia. E esses vieram para aprender com Jesus o exemplo, para que a gente possa seguir. E assim como esses nossos irmãos, nós também temos as nossas falhas. E tanto é que em todos os apóstolos, nós vamos ver o pessoal escorregando, caindo, desviando, e Jesus trazendo-os de volta, envolvendo-os no amor. Isso significa para nós que Jesus continua nos seguindo de perto desde o princípio. Jesus continua conosco. Ele chega até nós através de cada irmão, através de cada obra que nós temos e que nós podemos desfrutar como a presença de Jesus. Só de Chico Xavier são mais de 400 obras. Já estudamos todas elas? Já aprendemos tudo que temos que aprender ali? Quanto tempo levaremos ainda para compreender? Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos buscando para atender às nossas necessidades? Jesus é o caminho da verdade e da vida. E é isso que os nossos irmãos, eles vão descobrindo. Pedro, na convivência com Jesus, ele vai descobrindo tudo isso. Ele vai sendo alertado o tempo todo. Assim como os outros discípulos. Mas como nós estamos destacando aqui Pedro, né, o apóstolo Pedro, nós estamos falando dele. Agora a passagem que nós temos aí, que é mais conhecida de todos. A negação de Pedro.
E muitos ainda se cobram por causa disso, né? Por que Pedro negou Jesus? Se a gente for pensar nessa negação como aquele que estava ali, que tinha alguma coisa contra Jesus, fica difícil para a gente aceitar, né? Que Pedro teria negado Jesus. Será que nós somos seres totalmente equilibrados? Não negamos Jesus? Será que hoje, no nosso dia de hoje, negamos Jesus alguma vez? Será que discutimos com alguém? Xingamos? Achamos ruim de alguma coisa? Estamos negando Jesus. Através do pensamento, da palavra, dos nossos atos. Isso é uma coisa muito comum em nós, que é a fragilidade humana. E todos nós somos frágeis. Nós somos seres que muito mais reagimos do que agimos. A reação ainda nos domina. E nós demonstramos através da reação quem verdadeiramente nós somos. É através da reação que nós mostramos quem realmente nós somos. E nesse momento, após a negação de Pedro, quando Jesus diz para ele, né, que o galo, né, que ele negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Antes que houvesse ali a troca da guarda pela manhã, às 6 da manhã, que ele negaria Jesus. Jesus estava preso e Pedro, na realidade, vai procurar alguma forma de auxiliar Jesus, mas com medo. Assim como nós temos medo, ainda faz parte de nós. E quando por 3 vezes ele é abordado falando que era conhecido e amigo de Jesus, ele nega. Diz que não conhecia. Nós, diante da nossa dificuldade, do irmão com dificuldade, pedindo auxílio, pedindo ajuda, nós realmente ajudamos ou nós negamos Jesus? Porque a gente vê que tudo isso é muito simbólico para nós e é atual. Todas essas passagens refletem em cada um de nós. Veja bem, quando nós falamos lá, Simão, que ainda não conhecia a personalidade de Jesus na atual encarnação. Depois nós vamos ver Pedro convivendo com Jesus e desenvolvendo um trabalho para se tornar um apóstolo, aquele que daria testemunho da vivência com Jesus, mas ainda não tem a firmeza, ainda é frágil e nega Jesus, não dando o testemunho. E Jesus já sabia disso. Então, o que ele faz? E ele deixa de amar Pedro por causa disso? Posteriormente, ele vai reabilitar Pedro. Depois que Jesus é crucificado, Jesus, em uma das suas materializações, aparecendo para ele durante 40 dias, né, aparecendo para os seus discípulos, ele vai perguntar: Pedro, tu me amas? E ele diz que sim. Repete a pergunta: Pedro, tu me amas? Tu sabes que sim, Senhor. E mais uma vez: tu me amas? Sim, mestre, eu te amo e tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Olha, o que Jesus estava despertando em Pedro? A responsabilidade. Ele sabia, ele confiava em Pedro. Mas para que ele pudesse refletir e sentir a responsabilidade que ele haveria de assumir, de conduzir o Evangelho, de acolher os irmãos necessitados. Assim como Jesus vivenciou a estadia dele aqui na terra o tempo todo, acolhendo as pessoas, sem medo, sem negar, dando testemunho o tempo todo. Outra passagem que nós vamos encontrar a respeito de Pedro é a cura na entrada do templo. Lá tinha um portão, né, que era chamado de Formoso, e todos os dias, às 3 horas da tarde, tinha as orações no templo.
E um paralítico ali de nascença, todo dia ele era levado até lá, que ele pedia esmola. E quando chega, se aproxima Pedro e João, esse paralítico, se dirigindo a eles, pede uma esmola. E Pedro diz, não tenho nem prata nem ouro, mas tudo o que tenho te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ande. E auxiliando-o a levantar, o nosso irmão andou. Então nós vemos aí a primeira simbologia de que Pedro já era um apóstolo de Jesus. Simão Pedro agora era apóstolo. Que em nome de Jesus, ele já foi capaz de fazer com que um irmão se levantasse. Recordemos que Jesus diz para nós, podeis fazer o que faço e muito mais. E nessa passagem nós vamos ver que a gente só doa aquilo que tem. E o que é que Pedro e João tinham ali naquele momento? A vivência evangélica. O testemunho do qual eles aprenderam com Jesus. É o qual nós também buscamos. Nós podemos ver entre os seres, entre nós, quantos irmãos que já são mais evoluídos, mais adiantados, e quanta ajuda que é prestada a muitos e muitos seres. Nós não conhecemos a mediunidade de cura, aquelas pessoas que têm a capacidade de doar energias, que movimentam energias em nossos irmãos e fazem com que eles, através do merecimento, é claro, se curam de doenças. Então todos nós podemos fazer isso. Mas nunca devemos ter a pretensão de curar ninguém. Nós temos que fazer o nosso papel, de acolher os nossos irmãos, de atender como Jesus exemplificou. Como Jesus, modelo e guia. Modelo aquele que a gente imita, seguindo Jesus. Porque o merecimento pertence ao Pai. Mas precisa de auxiliares. A criatura atende a criatura. Nós somos instrumentos de que Deus se serve. E olha o instrumento divino que se tornou Pedro e João naquele momento ali. E aquele irmão passou a andar naquele momento. Essa cura, nós vamos entender que ela simboliza o quê? O poder de Jesus. O poder do Cristo que está dentro de cada um de nós. A ser desenvolvido. Quando a gente se reúne para fazer uma vibração em favor dos necessitados, quanta ajuda, quanto movimento que tem no plano espiritual. Nós vemos lá o exemplo desse movimento no plano espiritual, quando André Luiz, como espírito no plano espiritual, orientado pelos mensageiros, vai colher essência de mangueiras para tratar lá o novo companheiro de Zélia, Ernesto, e coloca lá na água que está, e o irmão recupera a saúde. Quantos e quantos casos nós sabemos? Nós estamos vendo a espiritualidade agir. Então, todos esses recursos vêm do Pai. E quem sabe manipular todos esses recursos? Os nossos irmãos que estão acima de nós. Mas eles precisam da matéria que nós doamos. Do fluido animalizado. Tem essa necessidade. Porque da natureza e dos espíritos superiores são fáceis. Agora da nossa. Às vezes a gente precisa reunir grupos para doar um pouquinho. Então olha o quanto Pedro já foi capaz de doar, como dando testemunho de Jesus nesse trabalho que ele assumiu.
a responsabilidade que ele adquiriu agora como apóstolo Pedro. Outro relato que tem para nós é quando Paulo visita a casa do caminho. Então, Pedro, como apóstolo, como atender a necessidade dos irmãos mais carentes, funda a casa do caminho e recebe a visita de Paulo de Tarso. E o que Paulo de Tarso percebe? O cansaço que ia sobre os ombros de Pedro. Porque Pedro saía todos os dias e passava o dia todo recolhendo auxílio para cuidar dos irmãos necessitados, dos transeuntes. Então Paulo percebe, conversando com Pedro, viu que tinha necessidade também do alimento espiritual, de fazer o atendimento fraterno a cada irmão que era atendido ali na casa do caminho. E sugere a Pedro que ele comece a desenvolver esse trabalho e fazendo, sabe o quê? Auxiliando a cada irmão daqueles que estavam ali, que ia recuperando a saúde e tendo condições que fosse realizar esse trabalho. O trabalho de formiguinho, colhendo das pessoas o material necessário para amparar aqueles que estavam doentes. Mas, além disso, Paulo sugere a Pedro também que ensinasse a cada irmão daquele lá um ofício. Para que pudesse fazer o quê? Se tornar uma casa que tinha um sustento próprio. Aproveitar aqueles irmãos ali para que todos pudessem trabalhar, fizessem a sua parte. Olha como a gente fala desses espíritos que vieram para auxiliar uns aos outros. Olha o encontro de Paulo com Pedro, atendendo às necessidades do nosso mestre amado Jesus. Mas não foi necessário que alguém começasse o trabalho? Que fundasse a casa? Pedro começou. Era árduo o trabalho? Sim. Ele desistiu? Não. E a gente vê que Jesus encaminha os nossos irmãos, os nossos auxiliares, e chegam até nós. Paulo chega até a casa do caminho. E quanto tempo Paulo levou para que ele se preparasse e tivesse condições de pregar? E no princípio ele pensou que era fácil, né? Que era só falar como ele tinha poder, como Saulo, que não tinha mais aquilo, ninguém confiava nele. Então, depois ele vai aprender e vai orientar Pedro, ou seja, vai auxiliar Pedro a realizar esse trabalho. E em companhia de Paulo, Pedro funda a primeira igreja de Roma, que é hoje, no Vaticano, a Basílica de São Pedro, que tem autoridade sobre as demais. Onde nós temos lá o Papa, um chefe de Estado. E Pedro é considerado pela Igreja Católica como o primeiro Papa, ficando por 2 décadas desenvolvendo esse trabalho. E tem essa sustentação. Mas há quem diga assim, mas e qual o valor disso? Por que tem isso lá e etc? Porque o católico, por que é um Estado, por que corre muito dinheiro, etc. Tudo atende às nossas necessidades. Não tem nada errado. Tudo vai mudar conforme nós vamos mudando de dentro para fora. Ainda tem essas necessidades de despertar a confiança das pessoas, a credibilidade. Então nós não temos que criticar ninguém, nós temos que nos unirmos e trabalharmos uns juntos aos outros. Onde estamos reunidos aqui hoje? Numa casa cedida por os nossos irmãos maçônicos, que a gente tem muita gratidão, e todo mundo tem um mesmo objetivo, atingir o alvo, atingir a perfeição. Agora, como cada um trabalha, isso aí não importa. Desde que a gente não esteja prejudicando, ninguém esteja auxiliando, estamos no nosso trabalho. É isso que Jesus demonstrou
a Pedro o tempo todo. Ensinou, através do próprio exemplo, como devemos trabalhar, como devemos nos unir aos outros. Mais uma passagem que nós temos aqui, que vai destacar Pedro, Pentecostes. Vocês se lembram lá quando a gente falou que não era para revelar o que aconteceu lá no Monte Tabor? Que teria o momento certo? Então, na passagem de Pentecostes, vai ser revelado a imortalidade da alma. Porque naquele dia, onde tinha a festa ali da Páscoa, milhares de pessoas reunidas, que tinham línguas diferentes, dialetos diferentes uns dos outros. E ali os discípulos, com exceção de Judas, que havia cometido suicídio, ali eles estavam. E todos eles ali foram envolvidos pelo plano espiritual e deram passividade à mensagem cristã. Em várias línguas, atendendo todos os povos. E começou rumores ali que aqueles homens estavam bêbados, que não estavam no juízo normal. Mas aquela hora da manhã não era comum ninguém beber. Era num período da manhã, ninguém havia bebido. E aquilo ali convence a muitos que ouvem. E segundo os relatos que nós temos, Pedro toma a palavra após o fato mediúnico acontecer e esclarece a mais de 3.000 pessoas que foram orientadas e se convenceram da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, esclarecido por Pedro. E é interessante que nessa passagem nós vamos ver que todos os discípulos eram médios. Todos eles deram passividade, falaram em línguas diferentes. Fizeram bom uso do instrumento chamado mediunidade. Chega até esses nossos irmãos. Agora, a respeito da desencarnação de Pedro. Pedro foi preso como divulgador do cristianismo, aquele que cumpria ali a sua missão de apóstolo do Cristo. E diz que quando Pedro foi conduzido da prisão até o Calvário, era conduzido pelos soldados, e um soldado lá que era o chefe, Sertório Aniceto, que conduzia ali aqueles que mantinham as ordens, que eram severas, acompanhavam Pedro, que caminhava para o Calvário. E nós temos esse Sertório Aniceto, que vai proferir algumas palavras contra Pedro, desfazendo de Pedro. Eu anotei aqui umas palavras que ele diz assim. Sertório diz para Pedro: lixo humano, abusou da capacidade do povo, chamando ele de lixo humano, que ele tinha abusado da capacidade de compreensão, da credibilidade daqueles que acreditavam em Pedro, desfazendo de Pedro. E quando chega no Calvário, nós temos um pedido de Pedro, que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de sofrer como Cristo sofreu na cruz. E segundo as orientações que nós temos, esclarecimentos, as divulgações, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E relata para nós, irmãos X, no livro Ontologia Mediúnica do Natal, onde vai falar lá para nós sobre a desencarnação do Cristo, que ele relata lá para nós, no capítulo 61 dessa obra, ele vai relatar para nós que é ocorrendo que Pedro, enquanto ele caminhava para o Calvário e era conduzido, ele começou a relembrar toda a vivência dele com Jesus. E nem percebia.
o que estava acontecendo durante o trajeto. Quando ele se deu conta, ele já estava sendo pregado à cruz. E Pedro não desencarnava. E Sertório Aniceto se revolta contra aquilo, pega uma pedra pontiaguda e atira na cabeça de Pedro, ferindo-o na testa, fazendo jorrar o sangue. Pedro sente um torpor. E ao mesmo tempo que ele sente esse torpor, se desprendendo do corpo físico, ele se depara com uma luz imensa que vinha ao encontro dele. Era Jesus, que o toma nos braços e o conduz para os planos mais elevados. E durante algumas semanas, Pedro, em companhia de Jesus, desfrutou de locais maravilhosos, que nós não conhecemos, né? Mas da condição espiritual que tinha. E após ele ter esse momento com Pedro, Jesus diz para ele que ele poderia descansar o tempo que ele quisesse. Diz para ele: Pedro, descanse, eu preciso ir. Mas Pedro pergunta a Jesus: onde o senhor vai, mestre? E ele diz para Pedro: enquanto tiver um gemido de dor, de sofrimento, nos nossos irmãos, nas minhas ovelhas sobre a terra, eu não poderei descansar. Aí diz Pedro para ele: mestre, eu vou contigo. E Pedro vem em companhia de Jesus, socorrer aos irmãos na terra. E continua até hoje nos socorrendo. Quando eles se aproximam de Jerusalém, Jesus volta para Pedro e diz: Pedro, alguém te chama. E Pedro, prestando atenção, via de onde vinha essa voz, percebeu de onde vinha essa voz e se aproxima. Era Sertório Aniceto, que com os filhos a desfalecer nos braços, rogava ao apóstolo Pedro que o curasse. O espírito do apóstolo Pedro se aproxima de Sertório e pede em nome de Jesus que o filho se curasse. O filho de Sertório Aniceto pudesse ser curado. E isso aconteceu. E Sertório, dali para frente, se torna um cristão. Passa a seguir os ensinamentos do Mestre. E Pedro simplesmente continua o serviço junto do Mestre amado Jesus. Refletindo sobre as palavras, sobre Pedro, o que nós falamos no início. Se entramos aqui como Simão, fomos convidados pelo Cristo a ser um discípulo. Estamos dispostos a seguir Jesus? Podemos nos considerar, mesmo caindo, afundando nas águas, negando Jesus, mas confiamos que somos capazes de atender o chamado do Mestre, para que sejamos apóstolos do Mestre, para que possamos dar o testemunho, para que cheguemos lá na 7ª bem-aventurança, sermos pacificadores. A 3ª é pacífico, é domar a nós mesmos. Mas agora a 7ª é ser um pacificador, que depois conclui ele a 8ª e a 9ª, que nós seremos perseguidos, injuriados em nome do Cristo, por seguir o Cristo, por defender. Mas aí nada disso mais nos incomoda, porque aí seremos apóstolos do Cristo. E hoje, quando nós nos dedicamos à religiosidade, através de uma religião pelaquela que nós frequentamos, quantas pessoas que não são injuriadas? Quantos que não são perseguidos em nome do Cristo? E isso não deveria incomodar nenhum de nós. Vamos nos unir,
Vamos dar as mãos e vamos seguir o Cristo. Vamos fortalecer uns aos outros, nos equilibrando, para que cada vez que a gente afundar, a gente tenha mais sustento. Nos orienta Bezerra de Menezes que a evolução acontece de cima para baixo. Toda vez que nós estendemos a mão a quem está na retaguarda, quem está na vanguarda estende a mão para nós. A lei de causa e efeito. Então nós devemos ser o elo de ligação entre o menos favorecido e o nosso mestre amado Jesus, aquele que a gente deve seguir. Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que cumpre a vontade do Pai, que estás nos céus. Que essa mensagem, que nossos irmãos do plano espiritual, que Pedro, na sua santidade, na sua condição de espírito evoluído, junto aos demais discípulos, junto aos demais apóstolos, assim como foi falado ontem de João Batista, junto ao nosso mestre amado Jesus, possa envolver aos nossos corações, para que diante das dificuldades, das dores, jamais desanimemos, que possamos seguir em frente, com muita paz, com muito amor, com muita luta, com muito sacrifício, mas com muita alegria, recebendo do nosso mestre amado Jesus. Que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por todos que estão aqui nos ouvindo, por esse convite que foi feito, onde buscamos atender o Cristo dentro de nós. Eu vos agradeço por toda a gratidão, por todo o carinho, por toda a recepção que sempre recebemos dos nossos irmãos aqui em Dores de Campo. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmão. Seja na Casa Espírita ou aqui na Loja Maçônica, no nosso muito obrigado. E não devemos esquecer que quando Kardec ele se torna espírita ou resolve estudar o espiritismo, ele já contava com 50 anos de vida. E antes disso, ele já era magnetizador e ele fez parte da Loja Maçônica também. Ele foi maçom, o nosso mestre Lyonese, porque o espiritismo chegou na vida dele e já estava cumprindo a sua missão espiritual, porque ele conheceu a doutrina espírita e com 69 anos ele é chamado à parte espiritual. Em 14 anos, ele nos deixou a terceira revelação da lei de Deus. Então é um grande irmão que teve essa base da maçonaria também nas suas ideias, na sua ideologia de um mundo melhor, a qual a gente agradece a cada um desses irmãos que abre para nós, os encarnados e os que já estão no mundo espiritual. O nosso muito obrigado a todos os irmãos. E obrigado ao nosso palestrante da noite. Se tivesse passe, era uma reunião pública, né? Acostumado para segunda-feira. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final desse nosso encontro, sempre rápido. Vê que estavam fazendo propaganda para começar essa semana, 7ª Semana Espírita, e o segundo dia já está indo, terminando. Como passa rápido. Então vale a pena sempre fazer, apesar da dificuldade, igual a nossa irmã presidente, chamar os irmãos, encaixar nos horários, local, etc., o lanche. Mas vale a pena, porque passa tão rapidinho. E amanhã, daremos continuidade. Amanhã teremos nosso irmão Nelson Xavier. Ele vai trazer um outro divulgador. Esse é um divulgador também tanto, né? Paulo de Tarso.
Porque Simão, esses irmãos de Jesus, ficou ali naquela Galileia, ali naquele ponto. E Jesus, vendo a necessidade de um maior, de ampliar o evangelho, ele vai atrás de Paulo de Tarso. O Saulo, como Pedro, forte, meio ignorante, mas sempre pro lado bom. Então amanhã teremos o nosso irmão Nelson Xavier. Ele vai trazer mais um divulgador do Evangelho, Paulo de Tarso. E sábado, encerrando, vai ser Tiago Smith. E ele vai falar sobre Jesus e os discípulos. Todos estão convidados. Quando vierem para casa, um dia antes de vir, convida a família, convida os vizinhos, convida os companheiros de trabalho, convida os que, quando vier para cá, vai convidando os da rua, vai convidando, convida os espíritos, né? Se tem um vô morto, uma avó, um amigo, convida todo mundo para vir para a sede maçônica, para ouvir sobre Paulo de Tarso amanhã e sábado sobre Jesus e seus discípulos. Então a gente agradece a cada irmão que se faz presente nessa noite. Tem um lanchinho, isso aí já até é cultura já, né? Porque dizem que para falar e comer, ninguém ganha de espírita, não. Como fala e como come espírita. Então, tá lá o lanchinho depois da nossa prece final, que a nossa companheira Ana vai fazer. Então, nosso muito obrigado. Segundo dia terminando, ainda tem mais duas chances da gente aprender um pouco mais sobre esses divulgadores. E como diz o nosso irmão, Jesus está nos convidando. Nos convidou ontem, convida hoje e vai continuar amanhã. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 18, há quantos séculos Cristo está nos convidando, sem a gente querer assumir o compromisso. Então, muita paz a todos e convidamos a nossa irmã Ana para a prece final. Boa noite, meus irmãos. Então, vamos nós, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos para agradecer muito a Jesus por mais essa oportunidade que tivemos nessa noite de hoje, por esse aprendizado tão grande, que a cada dia a gente possa levar para a nossa vida lá fora, caminhando sempre nos passos de Jesus e seguindo os seus exemplos. Que a gente possa ser forte o suficiente para dedicar e para ter o amor que Ele tanto nos ensinou. Que Jesus que possa abençoar cada um irmão que veio aqui na noite de hoje e também aqueles que não puderam estar presentes. Que Jesus que abençoe o lar de cada um, que abençoe seus familiares e que leve para dentro de seus lares a paz, o amor e a tranquilidade. Que Jesus que abençoe a cada um e que Jesus que ilumine. E que assim seja. E que a gente possa seguir em paz na noite de hoje. E graças a Jesus.